Boa tarde, pessoal! Espero que estejam bem. Meu nome é Manuela Moreira Guerreiro, sou acadêmica do 4º período de Medicina da PUC Minas, campus Poços de Caldas, uma das coordenadoras do Grupo de Estudos em Pediatria e uma das organizadoras do evento. É com muita alegria que dou início à segunda parte da primeira jornada acadêmica em Pediatria da PUC Minas. Como dito anteriormente, deixamos o nosso muito obrigada à nossa professora orientadora Flávia Linhares, à Bruna, aos membros da coordenação do curso de Medicina da PUC Minas, campus Poços de Caldas, ao Bruno e ao professor Fabiano, e também aos nossos parceiros, Cacau Show Poços de Caldas, Texwork Poços de Caldas, Sanarflix e Medcel. Reiteramos que, a respeito das nossas parcerias, no final do evento, serão realizados alguns sorteios. Ademais, antes do início da primeira palestra, gostaríamos de colocar o nosso apoio à APAI Poços de Caldas. A APAI é uma associação de pais e amigos que acolhem excepcionais. A APAI de Poços de Caldas foi criada em janeiro de 1972 por um grupo de pais e líderes. Sua primeira atividade foi programar um curso de esclarecimento sobre o assunto pessoas com deficiência. O início das atividades escolares ocorreu em 1º de abril de 1973, com 2 classes e um total de 26 alunos no porão de uma paróquia. Desde então, a APAI Poços de Caldas se organizou enquanto associação e beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos. Hoje, a APAI Poços atende a 758 alunos e suas famílias, sendo que essas estão arrecadando doações em dinheiro na conta disponibilizada para ajudar seus usuários com a montagem de cestas básicas e outras necessidades. Contamos com a participação de vocês, se puderem contribuir, claro. Sobre a contabilização de presença, o 3º formulário já está disponível na descrição do vídeo. Lembrando que só serão validados os certificados dos participantes que responderem 75% dos formulários, ou seja, que participarem de 75% do evento ou mais. Isso quer dizer, no mínimo 3 formulários precisam ser preenchidos corretamente. Lembrando que o link está na descrição do vídeo. Outra coisa que é importante pontuarmos é que pode acontecer da nossa transmissão ser interrompida. Caso isso aconteça, vá até o Instagram e acesse o link novamente. Obrigada! Agora, daremos início à nossa terceira palestra, Autismo em 2020, o que há de novo? Como palestrante, contamos com a presença do Dr. Alexandre Hatten, o qual é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez residência médica em Psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG e aprimoramento em transtorno do espectro do autismo. Além disso, é membro internacional da Associação Americana de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Também é professor da pós-graduação da UFMG em transtorno do espectro do autismo e médico e preceptor da Residência Médica de Psiquiatria, Infância e Adolescência.
Caso deseje fazer alguma pergunta ao palestrante, disponibilizamos em nosso story do Instagram uma caixinha de dúvidas. Além disso, se preferir, você pode mandar suas dúvidas via formulário presente na inscrição. Obrigada! Agora, dando início à palestra, somos muito gratas pela participação do Dr. Alexandre e estendemos a palavra a ele. Oi, Manuela. Vocês estão me vendo aí? Agora eu queria Sim, primeiro... certinho. Tudo certo? Ah, joia. Primeiro agradecer o convite aí que as meninas me fizeram para participar aí da jornada. Hoje em dia, assim, a gente estava em abstinência aí dos congressos, né? Porque a gente fica indo toda hora nos congressos, participando, e aí conseguimos esse modelo online aí, que é até interessante, porque consegue, né, abranger mais, né, pessoas mesmo e lugares do país, né? Então vai ser bem interessante a gente conseguir falar sem ser, né, num local físico, né? E até bom porque fica gravado e também a gente consegue ver depois. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo colocar aqui, ó. Colocar aqui minha apresentação. Tá dando para ver aí direitinho já? Sim, certinho. Tá joia? Não, beleza. Ó, pode começar então? Pode sim. Pode? Vou Uhum. primeiro me apresentar aí, já que nós estamos um pouquinho antecipado aí. O pessoal deve estar chegando. Queria falar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei aqui, né? Até porque o pessoal aí, várias pessoas são da medicina e das áreas, né, de saúde, e às vezes a gente fica em dúvida, assim, né? A gente vê alguém que é especializado em alguma área, né? Principalmente, assim, igual falar de autismo, aí o pessoal às vezes fica em dúvida, mas quem é que mexe com autismo, né? Quem vem dessa área, como que a gente chega nela, e então como é que a gente trabalha com isso. Eu fiz medicina, igual a Manuela me apresentou aí, né, na UFMG, e aí sempre gostei de cérebro, né, e depois acabou que durante, né, a graduação eu fui estudando muito, né, desenvolvimento, cérebro, e eu tinha essa, né, necessidade de escolher para onde que eu ia, né, se eu ia para neurologia, então, ou para psiquiatria. Eu poderia ir para neurocirurgia, mas cirurgia eu não tinha habilidade, então acabei tendo que ir para alguma área clínica. E aí acabei pensando se eu queria ir para a área mais neurológica, né, que mexe com determinadas estruturas cerebrais mais específicas, né, então eles têm mais estudo em epilepsia, dor de cabeça, né, cefaleia, alguns atrasos no neurodesenvolvimento mais genético, e aí a gente tem na psiquiatria a parte mais do comportamento, da inteligência, né, das emoções, e aí eu sempre gostei mais dessa parte, aí eu acabei me direcionando para isso, mas hoje em dia os congressos, inclusive, são bem mesclados, né? Os congressos que a gente vai, meus grandes amigos hoje são neuropediatras, né? Porque a gente tem um diálogo muito grande. E aí, depois de fazer psiquiatria, eu acabei, né, gostando mais de autismo, e autismo é uma área muito específica. Então, eu fui estudar, né, em São Paulo, num grupo até de fonoaudiologia, lá num curso de aprimoramento sobre autismo propriamente dito. E era interessante que o curso não tinha ninguém de medicina, só eu era o único aluno médico da turma. Tinha fono, tinha TO, tinha psicólogo, e eu era o único. Então, foi uma questão interessante, que é uma área muito interdisciplinar, né? Assim, então, não tem ninguém, embora aqui eu vá falar na posição de médico, mas eu queria que todo mundo entendesse que autismo é uma área, né, muito transdisciplinar, e que, às vezes, algumas, né, características vão ser de outras pessoas, né? Assim, algumas habilidades, né? A expertise vai vir, às vezes, da linguagem da fono, da questão mais sensorial da TO, né, comportamento da psicologia, e a gente trabalha sempre em equipe. Então, para começar aí, eu queria falar um pouquinho da epidemiologia, né, como é que a gente chegou até aqui. Muita gente deve estar pensando assim, autismo está na moda, né? Muita gente fala isso, né? E a gente fica muito em dúvida, né, se está na moda porque está tendo mais diagnóstico, ou se está na moda, né, o pessoal fala, né, eu não gosto dessa palavra "tá na moda", né, mas assim, embora isso seja bom, quando a gente populariza né, um conhecimento científico, isso garante mais, né, inclusão, as pessoas têm menos preconceito, né, então isso foi muito bom para o movimento próprio da inclusão na sala de aula, pessoalmente. Mas a gente vê aqui na curva, ó,
eu não sei se vocês estão vendo a minha setinha aqui, mas tem aqui né, 1975 e a gente tinha lá, né, 1 para 5 mil. Então, a prevalência de autismo, né, na década de 70 era 1 para 5 mil. Depois eu vou passar alguns slides sobre a história. Então, nós vamos ver por que também que esses números vão subindo, porque o conceito vai mudando ao longo do tempo, né? E aí depois foi passando para 1 para 2.500, 1 para 500, 1 para 250, até chegar, né, hoje que a gente está nessa prevalência aí de 1 para 54. Então vamos pensar o seguinte, como que vocês estão observando aí? A prevalência foi subindo ao longo desse tempo, mas ao mesmo tempo, como que vocês viram isso? O que mudou ao longo dos últimos meses aí, dos últimos anos? A pesquisa foi melhorando, então a pesquisa ficou muito, né, mais intensa nos últimos anos, e a gente observou o seguinte: o que vocês conseguem garantir hoje na prevalência de autismo é diferente do que a gente tinha nas pesquisas antigas. Nas pesquisas antigas, a gente não tinha muito o autismo mais leve, né? A gente tinha o autismo clássico, e hoje a gente tem um autismo muito mais diferenciado. Então a gente consegue ver aqui, ó, que antigamente tinham uma criança para 42, né, meninos aqui diagnosticados, e as meninas 1 para 190. Então uma coisa interessante para a gente poder pensar é o seguinte: por que os meninos têm mais prevalência do que as meninas? Então, assim, isso é uma coisa curiosa. As meninas, em geral, elas têm um conhecimento, elas têm uma apresentação, às vezes, mais leve e às vezes mais grave. Então, o que a gente pensa? Se você quiser uma apresentação mais leve, se você olhar uma apresentação mais leve, né, do caso das meninas, você às vezes vai pegar o que a gente chama de camuflagem. As meninas não vão ter muita apresentação assim típica do autismo, porque elas vão camuflar o sintoma. Então, com isso, a gente não percebe tanto. Nos meninos, por outro lado, algumas meninas mais graves chamam atenção mais cedo. Então, a gente consegue ter o diagnóstico mais precoce. O que a gente observou com isso? Os dados foram mudando ao longo desse tempo. No início, a gente tinha meninas só graves. A gente só conhecia meninas de autismo se elas fossem muito graves. E hoje em dia, a gente percebe que tem um número grande de meninas com autismo que não tem um quadro tão... elas têm um quadro tão leve que acaba que favorece para as meninas passarem batido. Assim, elas não passam na mão dos médicos e falam, olha, ela tem alguma coisa. Então, o que a gente fez nessa estatística? Assim, a gente, no caso, não fui eu, não, né? Os pesquisadores. O que eles viram nas estatísticas? As meninas, elas tinham um comportamento, no início, muito com comorbidade, então acabava que a gente percebia que era uma doença dos meninos, igual outras doenças de criança, né? Muito comum ver TDAH em criança, né? A gente percebe mais nos meninos. Outras alterações do desenvolvimento. As meninas acabam ficando muito em psiquiatria com componentes mais que a gente chama de introspectivos, não, né? Internalizantes, que são depressão, ansiedade, e os meninos ficam com os componentes mais externalizantes, né? Então, o que eu quis comentar sobre isso é por a gente poder entender que, ao longo do tempo, as prevalências vão mudar. Então, e isso é um desafio para a gente, porque o pessoal vira e fala, essa criança não é autista, né? Porque o autista que eu conheço é outro. E não é bem assim, a gente não tem um autismo único, assim, né? A gente tem um espectro, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, hoje em dia, esse dado de 1 para 54 aí vai mudar ainda, né? Assim, algumas pessoas estão, né, refinando mais o dado. E o que mudou aqui embaixo também, não sei se deu para ver aqui, ó, que a gente fala muito assim, autismo é muito inteligente, ou autismo tem déficit, né? Tem retardo mental lá que o pessoal chamava antigamente, que hoje a gente chama de déficit intelectivo. Então, na verdade, quando a gente olha aqui, ó, não sei se dá um problema setinho aí, né? Mas tem aqui embaixo na parte de inteligência, tem aqui QI menor que 70, então que seria, né, déficit intelectivo, que aí depois vão ter as gradações, 1/3 teria. E na hora que você olha, a maior parte dos outros pacientes diagnosticados tem um valor normal de QI, às vezes um pouco mais baixo e às vezes até mais alto. Então, a gente tem esse segundo slide aqui, que mostra que algumas crianças também vão ter QI acima da média, né? Então, a gente chama de superdotação. Então, são os meninos que têm altas habilidades cognitivas, né? Intelectivas, não necessariamente altas habilidades funcionais, porque a gente também vai ver que muita criança que tem, né, um quadro leve de autismo vão ter outras comorbidades também, como ansiedade, depressão, que às vezes,
né, atrapalha um pouco no funcionamento. Mas o que a gente viu nos últimos anos aí nos Estados Unidos é que, nos estudos lá, né, dos Estados Unidos, é que eles tiveram um aumento significativo, mas outros países também tiveram esse aumento, né? Então não é uma coisa específica lá só dos americanos, né? A Europa, ou mesmo outros países orientais também têm percebido essa mudança. E aí, assim, queria comentar um pouquinho da história aí para a gente entender como que a gente chegou até aqui, né? Ou seja, como que a gente né, de onde veio essa palavra autismo, né? Como que ela foi, né, lançada na ciência e tal. E a gente começa, né, esse termo lá pelo Bloiler, né, que é esse senhor aí, que era, né, um psiquiatra suíço muito famoso e que ele usava o termo autismo, ele usa pela primeira vez o termo autismo, que vem do grego lá de autos, né? Então da ideia de auto, de próprio, né, de fechado em si mesmo, digamos assim, né? E ele usava para esquizofrenia. Então era um termo muito interessante que ele, na verdade, não era um diagnóstico, era um sintoma. Então a gente percebia que alguns esquizofrênicos tinham essa tendência de se isolar, de ficar mais, né, no canto deles, sem muita interação com os outros pacientes, né? Então isso ele criou esse termo de autismo, né? E isso lá em 1908, ou seja, mais de 100 anos atrás. Só que aí, até então, era um diagnóstico, era uma característica da esquizofrenia. Só que lá para 1943, lá na época da Segunda Guerra, esse austríaco, né, médico austríaco, o Kanner, que estava morando inclusive nos Estados Unidos, então, assim, inicialmente ele era pesquisador lá de criança em um hospital infantil lá de psiquiatria da Johns Hopkins, que inclusive hoje ainda é um hospital, né, muito conceituado, americano. E ele percebeu lá, né? Ele escreve nesse artigo dele aqui, 11 crianças que tinham, né, uma tendência a um isolamento extremo e que, né, desde o comecinho do desenvolvimento sempre eram mais obsessivozinhos, tinham tendência a ficar fazendo as mesmas coisas. E aí ele chama isso de um quadro de autismo infantil precoce, porque os sintomas apareciam lá no início da vida, né? Mas é super curioso nessa história da palavra do autismo, do diagnóstico, né? Que em 1944, então, ou seja, o Kanner estava nos Estados Unidos, lá no meio da segunda, né, naquele período da Segunda Guerra. E outro austríaco, ele era austríaco, mas morava nos Estados Unidos. O outro austríaco, que era o Hans Asperger, que estava lá. Ah, já estou contando a história, sendo que ainda tem esse. Peraí, eu vou passar o outro e volto. O Hans Asperger, que estava lá na Áustria mesmo, também observou a mesma coisa. Ele escreve um artigo que ele chamava, né, de os meninos também tinham esse mesmo comportamento, né? Ou seja, a psicopatia autista na infância. Esse era o termo que ele usou no artigo do Kanner, né? Mas, aliás, perdão, o Asperger publicou o artigo escrevendo que também tinha o autismo da infância e o Kanner tinha publicado lá nos Estados Unidos. O problema é que o Asperger publicou em alemão, que é esse artigo aqui. Esse artigo em alemão não ficou muito famoso, embora tenha sido publicado na mesma época. O que aconteceu? No meio da guerra lá, o pessoal não estava muito preocupado, né? Não tinha internet igual agora, não tinha Google e essas coisas, e aí as pessoas não tinham muito essa percepção do que estava acontecendo no outro país na ciência, né? As publicações demoravam a chegar. E aí, então eles publicaram mais ou menos juntos a ideia da mesma coisa, ou seja, o Asperger observou que tinha uns meninos que ele chamava de pequenos professores. Então, assim, eles tinham altas habilidades com alguns assuntos e ficavam lá, né, falando e conversando sobre um assunto de interesse deles, mas só naquele assunto, falava só sobre um interesse muito específico, né? E aí ele observou que a conversa era unilateral, você não tinha um diálogo, né, de troca, que a gente chama de hoje de troca de turno, né? Eu falo um pouquinho, você fala um pouquinho, e aí eu vejo se você está interessado no assunto, né? Que é igual isso aqui, né? Que falar para a câmera aqui, sem, porque eu não estou me vendo falando nem vendo vocês. Então, da aula você vê que as pessoas estão te ouvindo ou não, aqui é mais difícil, né? Então, é um tipo de atividade que é muito menos empática, né? Assim, o ideal é que a gente tivesse o áudio das pessoas, mas não tem como ter o áudio de todo mundo, porque você não vai conseguir, né? Vai fazer muito barulho. E os meninos do que o Asperger observava tinham um pouco disso, eles conversavam meio sozinhos, entendeu? Eles não tinham essa necessidade de ter um interlocutor que cooperasse com eles. Então, no natural da gente, eu estou falando, se você para de observar o que eu estou falando, se você não está gostando muito, eu olho para sua cara, tal, aí eu posso mudar o assunto, né? Aqui eu não tenho como fazer isso, que eu não estou vendo o rosto de ninguém. Mas então, assim, e ele observava também que eles tinham, né, menos empatia com algumas coisas, tinham algumas, né, dificuldade de fazer, né, laços de amizade e tudo mais.
Aí, voltando aqui no Kanner, ele tinha, então assim, eu tô voltando nos dois para vocês poderem ver o tanto que era semelhante. Só que eles estavam na mesma época, estudando a mesma coisa e publicando a mesma coisa, só que o Asperger na Áustria e o Kanner nos Estados Unidos. O Kanner, quando publicou, falou isso, que eles respondiam de maneira incomum ao ambiente, às vezes tinham algumas estereotipias, né, que o mais famoso o pessoal vê muito é o flapping, né, que os meninos ficam balançando a mãozinha assim, mas tem vários tipos de maneirismo, né, eu posso ficar balançando assim, eu posso só ficar, às vezes, fazendo um movimento com a mão, então, assim, os maneirismos motores são muito variados, e eles podem ser comuns nas pessoas também, então, assim, eu posso ter determinado tipo de movimento que, né, em algum momento mais ansioso, ou se você está numa situação que você está meio ocioso também, sem fazer nada, você pode ficar ali balançando, né? A gente vê muito isso também em hiperatividade, por exemplo, o pessoal balança muito a perna, né, ou quem é ansioso. E não necessariamente isso tem a ver com autismo, mas os meninos têm um comportamento, né, uma estereotipia às vezes mais clássica, assim, e mais extravagante. E eles tinham muita resistência à mudança, tinham tendência à monotonia, né, assim, dificuldade, né, na comunicação. Eles mudavam muito os pronomes, isso é super legal, que a gente vê, né, às vezes ele vai falar, por exemplo, o paciente chama João, né, o menininho chama João. E aí ele vai, eu pergunto para ele assim, você quer brincar com o carrinho, João? Aí ele fala, João quer brincar. Então ele não fala muito o pronome em primeira pessoa, eu quero. Ele costuma falar muito repetindo como se ele fosse responder sempre na terceira pessoa. Além disso, também eles tinham uma linguagem ecolálica, às vezes, né? Isso também é bem comum a gente ver. Então, se você observa menino pequenininho, né? É diferente ele falar mamãe e tentar pronunciar aquilo, e outra vez, e às vezes ele tem crianças até que não falam mamãe, né? Demandando a atenção da mãe, mas falam uma frase inteira do desenho que ele assiste, porque ele decora aquele desenho e repete, né? Então, ele não necessariamente está criando um discurso de troca. Ele está só repetindo uma frase inteira ali, né? E às vezes a frase pode até ter um certo contexto, mas ela está meio, às vezes, sem propósito, assim, né? Ou seja, ela tem uma... ela é bem falada, né? A pessoa, ele articula bem a frase, mas no ideal não é, ela não colega, assim, ela não consegue adequar a transmitir uma informação, digamos, né? Que seria o que a gente chama lá na fono de pragmática, né? Da fala. Então, assim, o contexto mais social da linguagem. E depois ele enfatiza também que tem uma predominância dos déficits de relacionamento social e os comportamentos, às vezes, um pouco mais incomuns. Então, assim, qual que é a diferença que a gente vê nas duas publicações? Acaba que o Kanner estava estudando mais os meninos mais graves, então ele consegue perceber o autismo mais clássico. E o Asperger, daí até porque depois vira, né, o nome dele a síndrome de Asperger, né, em homenagem a ele, porque ele estudava os meninos que tinham, então, esses comportamentos mais de alto funcionamento, né, com o cognitivo mais preservado. E aí, o que a gente vai observar é o seguinte, a psiquiatria ela é muito recente, né? Então, assim, essa é uma das ideias que a gente tem para quem pensar em fazer psiquiatria e tudo mais, é entender que, assim, se você acha que as áreas da medicina são muito antigas, psiquiatria talvez seja uma das mais recentes. O famoso DSM, né, que é Diagnostic Statistical Manual lá, que é Manual de Diagnósticos e Estatísticas, né? Ele começa a ser, que é americano, e que depois vai muito do CID, que a gente usa, do Código Internacional de Doenças, a gente usa baseado no DSM, ele começa em 52 lá, o DSM-1. Nós estamos agora no 5, em 2013 publicou o 5. Mas em 1952 que começa a publicar. Então, assim, a psiquiatria é muito moderna como uma área da medicina. Então, também os conhecimentos estão muito borbulhantes ainda. E com isso a gente tem uma troca, né, relevante de conceitos mesmo, igual eu estava comentando da estatística, né? Quando você muda o conceito, você muda a apresentação epidemiológica daquilo. Então, é igual quando a gente olha agora, por exemplo, o coronavírus, né? Se você for ver alguns países, alguns lugares, igual aqui, por exemplo, no Brasil, a gente faz teste no sistema público, principalmente para quem tem quadros graves, porque não tem teste para fazer para todo mundo ainda. Agora melhorou bem, né? Só que acontece que as pessoas fazem o teste só em casos graves, então a taxa de mortalidade vai ficar alta. Só que se você fizer teste em todo mundo na população, assim, ou todo mundo tiver qualquer sintoma, você vai pegar vários pacientes que não tiveram quadros graves e com isso a taxa de mortalidade cai. Então a estatística ela é sempre complexa porque depende do que você está lendo do fenômeno, né? Então,
durante os anos 50 lá, né, houve muita confusão em relação a isso, porque aí criou-se lá, né, o próprio Kanner até achava que talvez um pouco dessa questão do autismo vinha da mãe, né, da hipótese que eles chamavam lá de mãe geladeira, né, que é uma hipótese que eles tinham a tendência a achar lá na época um pouco mais, né, menos biológica e um pouco mais social, de que a mãe e o pai ali não eram pessoas muito afetivos, assim. Então, eles eram muito frios e, com isso, não produziam afeto na criança. Só que isso embora o Kanner tenha criado um pouco desse termo, depois esse psicanalista aqui, esse Bruno Bettelheim, que popularizou ela e gostou desse assunto e considerou ela um pouco mais. Aí ele era psicanalista, ele acabou estudando mais isso e ficou preso nesse assunto e deixou de considerar as atualizações. E depois, assim, que o Volkmann aqui, que é um pesquisador famoso de autismo, né, escreve aqui, né, eles não consideram o papel da biologia ou da genética, né, então, assim, que hoje a gente entende que o fator principal de autismo hoje é muito mais a genética. O ambiente contribui um pouco, mas ele contribui, e normalmente o ambiente, quando a gente diz, é um ambiente até muito mais biológico. Tanto que autismo é uma coisa que a criança nasce. Você não vê autismo mais velho, assim, de surgir mais velho. Você pode não perceber o diagnóstico mais velho, até aquela idade descobrir depois. Mas é um diagnóstico que tem que ter começado na infância. Então, essa ideia foi por terra, né? E depois, até 10 anos depois, o próprio Kanner se retratou, né? Disse que foi um mal-entendido e que ele não tinha, né, que ele não tinha intenção de ofender as mães e tirou essa ideia, né, por fora, fez até um texto lá, um livro, né, de defesa das mães, porque começou-se a estudar vários fenômenos que tinham diferenciação biológicas, né, que nós vamos ver algumas aqui. Então não deixava de ser uma coisa do ambiente, não era porque a mãe era mais ou menos afetiva. E até uma das hipóteses que as mães, voltando ali, né, uma das hipóteses que as mães eram menos afetivas, é porque às vezes a criança não dava resposta. Então a mãe chegava para brincar, a criança nunca dava um sorriso social, não tinha aquela reciprocidade. Então às vezes a mãe deixava de investir ali um pouco, mas não era, mas o quadro já estava instalado, né? Não era uma questão, era uma questão mais de reciprocidade, que tem a ver com o diagnóstico, inclusive. Em 65 ficou famosa a Temple Grandin, né? Quem não conhece ou nunca viu, tem até um filme, né? Tem essa coisa aqui que ela tá aqui embaixo, essa foto aqui de baixo à esquerda ali, né? É a foto do filme que fizeram dela, né? Que ela criou a máquina do abraço, né? Que ela deitava dentro de uma estrutura, puxava a cordinha lá e ela era abraçada. Quando ela estava nervosa, ela gostava de se regular, assim, parecendo como se estivesse fazendo um sanduichão, né? Dela, do corpo. Porque eles têm essas questões mais sensoriais, né? E a pressão profundo, o tato profundo, né, apertar um pouco às vezes, deixa eles um pouco mais calmos. E ela tem esse TED Talk aqui, que tem lá no YouTube, depois o pessoal pode até procurar aí, que é O Mundo Precisa de Todos os Tipos de Mentes, né, é em inglês, né, mas tá com legenda lá já, e é muito interessante que ela fala exatamente isso, né, assim, a diversidade dos pensamentos é fundamental para qualquer área, né, do mundo, assim, né, no autismo principalmente, porque se você for pensar a habilidade, o hiperfoco de alguém, por exemplo, então agora, nós estamos no meio da pandemia, alguém está lá dedicado a conhecer o vírus, estudando aquilo, pensando na vacina, essa pessoa vai ter muito mais né, chance de conseguir, às vezes, pensar uma estratégia diferente ali, porque ele pensa diferente, né? Perdão. Ele pensa diferente, então a gente vai ver que tem mais chance deles acharem outras respostas do que as respostas comuns. Então, a variedade do pensamento e das pessoas faz com que a gente também tenha respostas para o mundo que são diferentes. Então, valorizar essa, né, diversidade, né, mesmo que as pessoas tenham, às vezes, um sofrimento grande, né? Às vezes também não é, as pessoas acham bonitinho, às vezes, né? Falar, ele tem autismo, então isso é legal, assim. Para a família é muito sofrido e para a própria pessoa, às vezes, quando ela tem um funcionamento mais elevado, ela também tem muitos questões com isso. Mas o que a gente tem que valorizar é a questão do mundo ser diverso, e isso trazer para a gente também uma possibilidade de soluções de problemas diferenciados, né? Ela fala lá que a gente só tem isso aqui, né, tecnologia, internet, celular, por conta de espectro autista, né, que o pessoal lá do MIT, lá, né, do Vale do Silício, vários estão no espectro, né? Então, assim, aí o DSM-2, em 1968, que foi lançado, e aí que ele começa, né, a refletir um pouco mais sobre, né, autismo, mas ainda mantém muito uma vertente psicanalítica, né? Então, aí a gente tem a definição muito baseada naquela ideia do Freud de neurose e psicose ainda. Então, o autista ficava muito nessa linha
embora ele tivesse um comportamento muito obsessivo, neurótico, né, no processo mais, né, de organizar as coisas, ele tinha ainda uma classificação, às vezes, meio de psicose da esquizofrenia lá. E esse moço aí, o Rutter, que trouxe um pouco dessa classificação, né, que aí foi importante para poder depois mudar, né, que era atraso e desvios sociais, né, que não eram explicados por uma deficiência intelectual, problemas na comunicação também, que não eram só por culpa da deficiência intelectual, e comportamentos incomuns, principalmente repetitivos, né, os movimentos diferentes. E iniciado antes dos 2 anos e meio ali. E aí, com isso, vieram os DSM-3, né, que trouxeram um pouco dessas classificações, usavam lá o transtorno invasivo do desenvolvimento, e depois essa Lorna Wing, que era uma mãe, né, de um autista e uma pesquisadora, que trouxe um pouco desse conceito de síndrome de Asperger, né, baseado no que o Asperger estudou, e ela também falava lá, o livrinho dela lá, né, o espectro autista, né? Então ela já falava nessa vertente de ter algo espectral. Então a gente está falando de espectro autista hoje, mas em 81 lá, ou seja, quase 40 anos atrás, ela já estava falando sobre isso, né? Ela já era alguém que pensava que o autismo não era uma caixinha de duas, né? Ou autismo ou Asperger, embora ela tenha defendido muito de criar teoricamente o conceito de síndrome de Asperger. E esse é um pesquisador muito importante, né? O Lovász, ele é quem estuda psicologia vai ver lá, né? Psicologia comportamental, né? Que é uma linha, né? De pesquisa, uma ciência que a gente chama de ABA, né? Que é Applied Behavior Analysis, né? Então, a análise aplicada do comportamento. É uma linha de ciência da psicologia, né? Assim como tem a psicanálise. Psicanálise não é bem uma linha de ciência, né? Mas assim como tem outras linhas de estudo em psicologia, essa é uma das linhas. E ele baseava no comportamento para mudança se você quer mudar algum repertório de comportamento, você precisava de analisar ele para poder ver quais eram os reforços que você estava tendo e tudo mais. E aí, tanto que essa é uma linha que assim, quem estuda muito isso são os psicólogos, né? Então, assim, é aplicado até, né, por psicólogos, né, avançados, tem pessoas que fazem pós-graduação em ABA, né? Então, quem fizer psicologia aí vai poder ter uma intervenção maior nessa área e tal. E aí o interessante é o seguinte, que ele fez um estudo, né, que avaliava 19 crianças por volta de 4, 5 anos com diagnóstico de autismo. E aí ele submeteu as crianças a 40 horas de intervenção, né, semanal, e uma intervenção bem precoce. E, então, assim, era uma intervenção muito intensa e muito novinho. Embora 4 ou 5 anos hoje em dia a gente nem acha tão precoce, né? Mas ele observou depois que essas crianças tinham ganhado até 20 pontos no QI. Então, assim, o QI é muito estrutural, né? Muito estruturado. Então, é raro você pensar que a pessoa vai ficar mudando de 20 pontos, assim. Mas a terapia foi fundamental para melhorar esse desempenho. Então, isso é muito útil, né? Pensar que você pode ganhar um desenvolvimento cognitivo que vai ser tão relevante para você no futuro. Em 88 teve esse filme que ficou muito famoso, acho que algumas pessoas mais jovens às vezes nem viram ainda, né? Mas vale a pena super ver, que é o Rain Man, o Dustin Hoffman e o Tom Cruise fazem dois irmãos, e o Dustin Hoffman faz um jovem, né, com autismo, e até interessante, porque ele tem um quadro de autismo muito, assim, um quadro relativamente grave, embora ele tenha linguagem, né, já verbal e tudo mais, mas ele faz um papel de um que o pessoal chamava lá de savants, né, que eram as pessoas que tinham uma habilidade alta em determinado ponto, assim. E qual que era a habilidade que ele tinha? Ele tinha uma hipermemorização das coisas. Ele ficava gravando lá muitos conceitos e sabia, decorava o catálogo inteiro. E aí tem uma parte do filme lá que eu nunca esqueço, que ele chega numa lanchonete, ele olha o nome da garçonete assim, e aí fala o telefone dela. Hoje em dia, então, que a gente tem a agenda telefônica no celular, menos ainda. A chance da gente lembrar o telefone dos outros é bem menor. Antigamente, quando a gente tinha lá os caderninhos assim, o pessoal até decorava alguns, mas hoje em dia é raro a gente decorar, porque o computador faz isso pela gente, né? Então, ou seja, é isso que é interessante. Ele tinha um tipo de memória que naquele momento, naquela época que não tinha um computador tão, né, acessível assim, igual o celular e tal, era muito útil, mas agora, nesse momento, ele foi trocado, né? Se fosse pensar assim, ele foi, né? Essa habilidade não é tão valorizada mais. Mas ele tinha dificuldade de comer coisas diferentes, né? Ele tinha que ver o desenho que ele gostava lá no horário que ele tinha, senão ele ficava muito estressado. Ele não conseguia escolher o que ele ia, né, vestir. Então, embora ele tivesse uma memória gigantesca, né? Uma habilidade formidável de, né, categorizar lá as coisas, decorar números, né? Sem nenhum menor sentido, ele tinha ainda muitas dificuldades formais, né?
E só em 95, né, 94 para 95, que tem o DSM-4, que foi o último, né, antes de lançar o 5, em 2013 agora. E aí que entra autismo e síndrome de Asperger, que a gente vai ver essas duas características, né, tipo essas duas entidades mais bem estabelecidas. Eu vou ficar entrando no detalhe não, para vocês não ficarem muito cansados aí do detalhe do DSM, embora ele seja relevante, porque é ele que vai mudando os códigos e as alterações. Mas a gente já está no 5, vamos tentar chegar lá rápido. 98 teve essa questão da vacina, que ficou muito famosa, muita gente até hoje tem, né, medo das vacinas por causa de autismo, e foi publicado um trabalho que, né, de um pesquisador, de cientista lá em inglês, que achava que algumas vacinas pudessem ter interação. E depois o próprio Lancet, né, esse artigo aqui mostra a retratação. O Lancet tirou o artigo e depois viram vários, já tem várias meta-análises, inclusive provando que não tem interação nenhuma. Uma das hipóteses, talvez, foi que como a gente costuma, o calendário vacinal, né, principalmente das vacinas de sarampo, lá, né, a tríplice viral, eles têm uma proximidade com a época que o autismo fica mais claro, né? Então, acabou que as pessoas associavam aquela época da vacina com a época que eles não produzem linguagem, por exemplo, né? Não começavam a balbuciar e tal. E tem algumas crianças também que começam, nós vamos ver ali, com um comportamento um pouquinho mais padrão e depois elas vão mudando. E aí a gente teve então em 2013 o último, que esse é o mais atual, então assim, a gente pegou esse guarda-chuva que era lá, né, tinha autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, que é hoje um diagnóstico neurológico, genético até, de meninas principalmente, e colocou isso tudo dentro de um nome só que a gente chama hoje de TEA, né, que é transtorno do espectro autista, ou transtorno do espectro do autismo, né. E aí a gente não tem mais essa lógica de que existe um código que é autismo e outro código que é Asperger. A gente começou a perceber que existe um código único, né? Porque as pessoas mudam ao longo do tempo. Então, muitas crianças que começavam bem, falando e desenvolvendo, né, nos primeiros anos, depois elas continuavam na adolescência muito típicas ainda, assim, muito características de autismo mesmo. E algumas crianças começavam mais devagar, ali com algumas dificuldades, tal, para falar principalmente, depois elas desenvolviam bem e na adolescência, na vida adulta, elas eram bem mais próximas do Asperger. Então não fazia sentido eu categorizar numa forma binária se eu teria depois uma forma mais espectral. Então hoje a gente não chama mais de autismo, então o tempo todo quando eu fico falando autismo, eu uso como se fosse TEA, né? Porque eu acho difícil ficar falando transtorno do espectro autista, né? Mas então entenda, quando eu falo agora autismo, eu estou falando do espectro, então. E, então, como é que é a ideia do que é o diagnóstico, então, de transtorno do espectro autista, né? Que a gente chama que é um conjunto de alterações, né, do desenvolvimento, que tem uma origem biológica, né, no caso neurobiológica, porque é no cérebro, né, e que caracteriza por dois componentes principais, né? Além de ter um início precoce, a gente tem que ter uma alteração, então, comportamental e na comunicação social e na interação, ou seja, falando primeiro da comunicação, então a gente vai ter uma dificuldade não mais só, igual antigamente a gente categorizava pela linguagem verbal. Então, você não precisa de ter mais atraso de linguagem para poder ser categorizado dentro do espectro. O que você precisa de ter é uma dificuldade na comunicação social. Então, comunicação social pode ter a ver com linguagens, por exemplo, do ambiente. Então, tem pessoas que falam bem, mas não conseguem ler o ambiente com qualidade. Então, não sabem entender se as pessoas estão rindo dela ou se não estão, se aquela piada se aquilo é uma ironia ou não é. Então, tem vários casos que são bem curiosos de pessoas que contam, né? Às vezes os adolescentes, né, e alguns adultos contam casos que você fica você entende bem como que isso funciona, porque algumas frases e alguns contextos que para a gente parecem óbvios, para eles não são tanto. Então eu vou mostrar com umas metáforas aqui para a gente entender. E o comportamento entra naquela ideia de que comportamentos repetitivos e estereotipados, então, assim, tendência à mesmice, então, gostam de fazer tudo do mesmo jeito, na mesma rotina, não gostam muito de mudar as estratégias. Então, isso é a questão do comportamento, que pode vir desde um quadro que a criança tem que ficar alinhando os carrinhos quando está brincando, ou, né, até brincando com a rodinha lá, ou simplesmente alguém que é mais metódico mesmo e gosta de organizar as coisas dele e tá sempre, né,
preocupado lá com a organização e com a rotina, e quando a diferença é que quando isso sai, né, a pessoa desorganiza um pouco essa rotina, ele se angustia muito ou fica muito ansioso. Então, todo mundo pode ter um pouco de organização, é até fundamental isso, né? Ou seja, os comportamentos de ser bagunçado, né? O extremo de um lado bagunçado, o extremo do outro de alguém ultra obsessivo é um espectro também, né? Então nós vamos ver que cada comportamento é muito espectral, então é difícil também basear em um comportamento único, né? Não quer dizer que a pessoa é metódica e organiza a prateleira que ela é necessariamente autista. Ela pode ter vários outros sintomas, inclusive toque mesmo, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo. E associado ao diagnóstico, então, que são de comportamento e comunicação social, a gente tem essas questões que andam juntos, que são questões sensoriais, que a gente vê demais, né? Então, os meninos têm muito problema, às vezes, com barulho ou com alguns tipos de texturas, né? Questões mais, alguns materiais. E a linguagem, que pode ser algo desde, né, uma criança não verbal, que não fala nada, ou até um adulto não verbal, que não comunica nada através de palavras, até alguém que tem uma linguagem, uma eloquência, dá palestra, tudo mais, não tem dificuldade nenhuma, mas que tem dificuldade de entender as piadas só. Entendeu? Então, aqui tem uma característica muito interessante. Eu vou mostrar algumas dessas possibilidades, né? Então, assim, aqui tem uma coisa que a gente chama de atenção compartilhada. A criança está tentando mostrar algo ali no céu e está chamando a mãe para isso, né? Provavelmente ela está ali, primeiro ela já está fazendo uma sinalização que é importante, que ela está apontando com o dedo ali, indicador, e está tentando, provavelmente chamou a mãe para aquela interação. E a mãe também olhou junto. Então isso a gente chama de atenção compartilhada. É aquela ideia que quando a gente está passando ali no centro da cidade, assim, tem alguém no prédio, assim, né, fazendo alguma coisa, ou tem algum, né, barulho estranho, ou acontece algum barulho, assim, todo mundo olha para o mesmo lugar, né? Então isso chama atenção compartilhada. Isso é muito menos comum, né? A atenção compartilhada não é uma característica tão fácil para os, né, pacientes no espectro autista, né? E aqui tem uma outra característica também relevante, que é essa questão social da interação, né? Ou seja, eu coloquei duas fotos aqui, acabou que a foto ficou um pouco sobre a outra, que eu não eu ia colocar aqui para apresentar, mas acabou ficando tudo junto. Mas a menininha aqui, as duas menininhas aqui, a menininha de rosa, né? Ela tá abraçando a outra menininha e elas estão se abraçando bem, né? Assim, as duas estão se abraçando. Aqui, naquele bebezinho e a bebezinha ali em cima, né? Os menininhos menorzinhos ali com 1 ano e pouco, ou menos de 1 ano talvez, você nota uma característica já relevante. A menininha tá tentando dar um beijinho nele e ele tá saindo para lá, assim, ele não tá gostando muito do beijo, não. E embaixo também tem esses dois menininhos se abraçando. Na verdade, os dois menininhos se abraçando, não. O menininho de verde foi abraçar esse menininho lourinho. Só que a mãe provavelmente falou assim, vai lá, abraça ele. E ele foi lá e abraçou. Mas o menininho lourinho, ele ficou parado, assim, ó, ele foi abraçado. Então, isso é uma característica muito comum. A gente observa muito isso, né? Os meninos não gostam muito de receber um tipo de afeto muito principalmente quando ele é imprevisível, então eles ficam um pouco acuados, assim, sem saber muito como o que responder, o que fazer, e às vezes eles deixam ser abraçados assim, mas não tem aquilo muito confortável, até porque às vezes até a própria questão do tato, igual a menininha vai beijar ali o menininho, o beijo, né? Isso tudo pode ser um certo incômodo sensorial para eles também. E isso é muito relevante no contexto da infância, né? As interações são sempre muito relevantes. E aqui eu coloquei duas metáforas para a gente poder entender, né? Quando a gente fala assim, né? Fulano está engolindo sapo, você está fazendo uma figura de linguagem, né? E muitos autistas acham que a história é essa mesmo, né? Que a pessoa estaria engolindo sapo. Ou quando você fala que alguém está entrando pelo cano também, você fala, ih, isso aí vai entrar pelo cano, não está estudando para a prova, vai tomar ferro. E aí ele acha que a pessoa entrou no cano mesmo. Então, assim, eles têm tendência a entender a linguagem de uma forma muito formal e muito estruturada. E isso é uma coisa que é diferente, né? Quando a gente faz algumas metáforas, a gente compreende que aquilo é uma piada. Então, vários adolescentes, por exemplo, comentam comigo, eles falam assim, que tem diagnóstico, né? Eles falam, as pessoas fazem a piada, mas eu não entendo muito a piada, não. Às vezes eu rio porque as pessoas riram, então eu entendi que é para rir, só isso. Porque se depender de mim, eu não entendi muito o que era para fazer, não. E aqui tem uma figura uma foto muito emblemática, né, que é de uma pessoa famosa, inclusive, né, o Albert Einstein, e ele está sendo ali recebendo, né,
as condecorações lá, né? Está sendo, né, premiado por alguma coisa. E olha que interessante, ele está cumprimentando esse, né, professor, provavelmente ali, e o professor apertando a mão dele, e ele não está olhando na pessoa. Como que você aperta a mão de alguém assim e olha para o lado? Assim, aliás, né, a pessoa está apertando a mão aqui, você costuma olhar para a pessoa que você está apertando a mão. E ele está olhando para o outro lado. E ele não está nem olhando para a foto, não. Que se você for olhar aqui, o fotógrafo está aqui na frente, mas não é para a foto que ele está olhando, né? Ele está olhando para o infinito ali. Então, essa esquiva, que até muita gente acha que o Einstein, né, realmente tinha um diagnóstico, essa esquiva do olhar, né, essa tendência a não ficar olhando nos olhos das pessoas, é uma característica muito marcante e começa muito cedo. Nós vamos mostrar isso ali em alguns trabalhos. Aqui é só para a gente mostrar que depois que criaram esse termo, então, do espectro autista, a gente tem os especificadores. Então, não é um só espectro autista, a gente tem vários espectros, né? Então, assim, a pessoa pode ter transtorno do espectro autista com ou sem deficiência intelectual, ou seja, com déficit no QI ou não, com comprometimento de linguagem ou não, então, ou seja, ele pode falar normal ou pode ter algum comprometimento. Pode ter alguma condição genética, né, alguma questão médica, por exemplo, então, o espectro autista com epilepsia, ou espectro autista com síndrome, com X frágil, que é uma condição genética, ou porque teve uma questão ambiental lá e, né, a mãe, durante a gestação, teve alguma infecção, por exemplo. E algumas outras questões do desenvolvimento, muitas delas até psiquiátricas, então que são as comorbidades, que são bem comuns. Catatonia é uma questão que não precisa preocupar muito, que é da psiquiatria lá. Então, quando você olha esse gráfico aqui, é importante. Se você quiser levar alguma, né, informação para casa, você leva essa, que essa é a mais importante. Que é, quando você vê um autista, tem um pesquisador famoso que fala assim, quando você vê um autista, você está vendo um autista. Se você viu dois, se você conhece dois, você conhece dois. Então, você nunca conhece todos ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada um vai ter uma apresentação específica. Nesse caso aqui, você vai vendo, olha, a bolinha ali, ela vai colocar mais ou menos aonde que, né, que está em cada um dos processos. Então, por exemplo, na questão da inteligência, ele pode ter desde uma deficiência intelectual mesmo grave lá, até ser alguém superdotado, né? Na interação social, ele pode ser alguém super quieto ou até com alguém que tenha, né, muitos amigos. E isso não invalida, não. Se você não tem, pode ter um número grande de amigos, mas para outras coisas eles têm características muito marcantes de autismo, né? Embora isso seja menos comum. Ele pode ser, né, na comunicação lá, desde completamente não verbal até verbal completo, né? Verbal que eu falo é de falar, né? Ou seja, expressar a comunicação através de palavras, né? Porque eu posso fazer, por exemplo, se alguém perguntar assim, você quer, vamos supor, se alguém me oferecer aqui, você quer água? Aí eu faço assim. Então eu não falei, mas eu não fiz uma comunicação verbal, mas eu expressei através de comandos, de gestos e tudo mais, né? Então, a gente tem comportamentos também, por exemplo, pode ser desde comportamentos muito graves, né, e muito intensos de estereotipias, ou mesmo de ficar repetindo, rodando a rodinha o tempo inteiro, até sintomas muito levinhos, né? Eu posso ter um sensorial muito afetado, né, um sensorial muito grave, que aquilo é doloroso para mim, então eu tenho que sair do ambiente se tiver muito barulho, até um sensorial muito tranquilo, que não tenha grandes comprometimentos. E eu posso ter uma questão motora super tranquila, adequada e tudo mais, né? Uma coisa, né, que consiga ter até uma habilidade, posso ser até, por exemplo, jogador de algum jogo, né, esporte mesmo, né, ser algum atleta, ou até ser uma pessoa completamente descoordenada. Então, quando você olha isso, é claro que se você gabaritar todos deles, você não vai ter diagnóstico. Mas quando você tem o diagnóstico, né, assim, quando você olha uma criança, por exemplo, com diagnóstico, provavelmente ela vai ter essas, né, a linha dela de cada um dos itens vai ser diferente de uma outra criança. Então, levem sempre isso. Essa é a parte mais relevante, para a gente entender que existe uma gama muito grande de, né, diagnósticos dentro do próprio espectro autista. Então, a gente não tem um autismo. A gente tem um conjunto de autismos, né, teoricamente. E ao longo dos anos, provavelmente a tendência que a gente tem visto é que eles vão começar a se distribuir entre outros códigos também, igual aconteceu com a síndrome de Rett, que teve um diagnóstico mais estruturado, genético e tal. Alguns padrões vão ser separados no futuro, talvez, né, se eles conseguirem ver uma etiologia genética única para eles, né. E a etiologia também, a gente não consegue falar que existe apenas, né, genética envolvida, porque, por exemplo, a gente consegue observar, né, em gêmeos, às vezes, a prevalência é maior, mas não é idêntica, né? Não é se um gêmeo idêntico tem, o outro, a chance de ter é alta, mas não é 100% ainda, né?
Então, a gente também tem fatores relevantes que são ambientais. A genética ainda é muito preponderante, né? Mas a gente tem uma... E até a forma que essa genética se manifesta, né? Que a gente chama hoje de epigenética, né? Que é a ação do ambiente, né? Como que o gene se manifesta depois, né? Depois que, assim, que a criança já nasceu, está desenvolvendo, e aí né, a expressão daquele gene pode se modificar conforme algum fator ambiental, por exemplo, né? Que a gente chama lá da metilação, né? Do gene, abrir ou não. Então, a gente tem essa gama, né, complexa de, né, apresentações aí, no caso aqui, genéticas que podem ser, né, susceptíveis, alguns biomarcadores de alterações, né, de neuroimagem e tudo mais, algumas questões médicas aqui que são bem comuns, né, questões intestinais, né, e neurológicas de convulsão, embora nem todo mundo vai ter, então, assim, não quer dizer que porque é mais comum ter epilepsia que toda criança deveria tomar antiepilético. Não quer dizer que eles têm questões gastrointestinais, que toda criança, por exemplo, com autismo, deveria parar de comer glúten. Né? Pode ser que alguém não possa comer glúten, assim como no grupo também de pessoas que não têm diagnóstico de autismo, também pode ter alguém que tem intolerância a glúten. Então, assim, a questão das dietas, dos tratamentos mais biológicos, eles têm que ser muito bem recomendados. Não você vai querer colocar tudo para essa pessoa só porque ela tentou naquele código. Então, não é bem assim. E os comportamentos mais comuns, né? Eles são agitados, agressivos, né? Tem muitos que têm hiperatividade, impulsividade e ansiedade, que é comum a eles, né? E a questão da linguagem e da deficiência intelectual ou não, né? E a gente não tem ainda um marcador biológico. Infelizmente, ainda é difícil de fazer um exame que mostre lá que você tenha isso, igual tem um teste do pezinho, né, para várias doenças. A gente ainda não tem um teste do pezinho para autismo, embora a gente está caminhando para várias coisas muito legais nisso. Eu vou mostrar aqui um detalhe. Para falar da genética lá de novo, né? Esse gráfico aqui da Nature é super interessante, é uma revisão que mostrou que a pessoa, quando você olha algumas, né, esse primeiro gráfico ali, quando você vê os traços, né, autísticos, né, que o pessoal fala, né, ou seja, algumas características que são comuns, essa curva azul mais clarinha, né, da população geral. Então, a maior parte das pessoas da população geral tem baixo, né, tem poucos traços autísticos. Quando você olha parentes de pessoas com ASD TEA, né, Autism Spectrum Disorder. Então, o pessoal parentes, né, familiares de pessoas com autismo, é a linha roxa, assim, a gente já percebe que tem um pouco mais, já está no meio ali, entre low e high, né? Então, eles têm um pouco mais de traços autísticos, né? E a curva de pessoas com autismo mesmo, essa vermelhinha, que está mais para cá, com sintomas típicos, né? E aí, o que a gente vê nesse gráfico da direita, então, é exatamente isso, né? Então, assim, o risco relativo de desenvolver espectro autista e a proporção de, né, genética compartilhada do genoma. Então, quanto mais parecido, né? Então, assim, né, se você for olhar, né, aqui gêmeos, né, monozigóticos, eles têm genética 100% compartilhada, né? Ou seja, um gêmeo monozigótico é igual ao outro geneticamente, que eles vieram do mesmo, né, embriãozinho lá, né? No início da formação, né? Formou o primeiro material genético único e depois aquela célula se dividiu em duas e cada uma foi para um lado e virou dois indivíduos, né? Então, assim, é diferente de irmãos dizigóticos, no caso, que são dois óvulos e dois espermatozoides, né? Não vieram da mesma formação embrionária. E aí você vê que é nítida a diferença em termos de risco, né? O risco é bem menor, né? Que aqui a gente consegue ver, as estatísticas são grandes, assim, elas mudam muito, porque depende do estudo, né? Nem todo estudo depende da escala que você vai aplicar, que é o caso que eu estava falando no início lá das meninas, que às vezes você aplica uma escala que é muito ampla e às vezes pega muito gente. E às vezes você aplica uma escala muito específica que entra menos pacientes, né, são diagnosticados. Então, em geral, você vê que quando um autista gêmeo, né, idêntico, quando um dos gêmeos, né, tem um diagnóstico de autismo, a chance do outro também ter é quase de 90%, embora possa variar aí de 50% a 90%. Né? Gêmeos diferentes, dizigóticos, a taxa é por volta de 1/3. Né? E irmãos simples, né, irmãos que nasceram em épocas diferentes, de 3 a 14. Qual que é a questão que a gente tem que levar em consideração aqui? É que gêmeos que nasceram são dizigóticos, nasceram na mesma gestação, então algum fator ambiental ali da gestação, né, pode ter influenciado. Deixa eu acelerar aqui para a gente não passar muita hora, para a gente poder fazer umas perguntinhas aí.
Ó, então aqui a gente tem a questão de um neurônio, né? E essas partezinhas vermelhinhas são as espículas dendríticas que a gente chama, né? Então aqui, no caso aqui, elas estão vermelhas e embaixo elas estão amarelinhas. Que são áreas, né? Evaginações assim do axônio lá e que fazem, ou do dendrito, né? Que fazem a chance maior de fazer uma conexão ali. Elas têm chance de conectar, né? E o que a gente percebe, às vezes, em autismo, é que elas têm uma produção grande de conexões, mas as conexões elas são mais desorganizadas, né? Então, assim, quando você olha o gráfico aqui, ó, a gente vê que eles tiveram uma poda menor. Então, assim, tiveram mais, eles mantiveram ao longo dos anos, aqui embaixo, né? Eles mantiveram um número maior dessas conexões. Então, uma das teorias, né, aqui mostrando né, as conexões entre os neurônios, os tipos de células da glia, uma das teorias seria essa, que os autistas têm mais conexões próximas e eles não fazem muitas conexões distantes nas áreas cerebrais. Então, eles uma coisa e uma informação pequena nesse estudo aqui, eles julgavam um barulho aqui, um ruído, e esse ruído aqui lateral disseminava pouco quando era uma pessoa com desenvolvimento típico. E no autismo, um ruído pequeno disseminava de uma forma exacerbada. Por isso, da questão sensorial dele ser tão complexa e porque, por isso, talvez a dificuldade de focar no ambiente e ter uma visão mais holística, que a gente fala, né? De pegar um pouquinho dos elementos do ambiente. Ficar, às vezes, muito focado em determinada coisa, porque aquela área tem muitas conexões que ficam reverberando ali. Isso aqui é só para mostrar isso, que o cérebro é formado de várias conexões e as áreas, embora sejam modais, né, elas têm áreas específicas para determinada coisa, elas têm uma conexão grande que fazem com que elas tenham as informações. Então, a gestão das informações é muito mais relevante do que só uma área específica, igual antigamente a gente achava, que falava assim, essa área é responsável por isso. Não, a gente tem que saber como que aquela área está conectada, na verdade. E essa é uma das principais teorias da dificuldade do cérebro no autismo, que ela tem conexões que não são muito bem estruturadas, então ficam tendo algumas áreas não especializadas que têm ruídos, né, digamos assim, ou seja, eu não consigo focar no que é importante, relevante naquela história. Então eu estou prestando atenção na conversa com a pessoa, estou observando a boca dela mexendo, um brinco da pessoa, o cabelo, um chapéu, aí eu olho uma luz no outro canto. Então, assim, e não é que eu estou distraído, igual no TDAH, não, é porque, na verdade, eu não estou focando no que importa, que é a relevância do contexto social. Então, aqui é o slide da comunicação. Então, esse menininho aqui fala, como é que você tá? Tudo bem? E aí ele vai e solta um assim, né? O trem lá de Xangai, Maglev, lá é o trem mais rápido do mundo, né? E aí ele começa a falar sobre isso, e aí ele pensa, né? Tipo, o que eu vou dizer agora, né? Como é que o trem? Aí pensa sobre o trem, como é que é o trem, né? Como é que ele mexe, como é que modifica. Então, assim, são tantas informações para ele, né? Raciocinar e, digamos, estruturar ali, que ele acaba ficando muito travado com isso e não consegue focar no que é importante, que a pessoa só tinha cumprimentado ele e falado que estava tudo bem, perguntado como é que ele estava. Então, esse excesso de informações acabam colaborando para um desgaste. E aí é para mostrar que a gente pode ter alterações dessas redes, né, quando a gente faz a intervenção. Então, aqui mostrava a área de linguagem, né, de Broca, antes da intervenção. 10 semanas depois da intervenção, a gente tem uma área bem mais conectada. Então, isso, claro que é um estudo bem simples, né? Usou algum tipo de intervenção de linguagem muito específico, não quer dizer que todo mundo vai ser assim, depende da plasticidade de cada sujeito, mas mostra que a intervenção tem resultado, né? E ela vai fazer isso. Esse estudo aqui, para a gente só citar, era uma apresentação que mostrava que o pessoal com TD aqui é typical development, né? Que é desenvolvimento típico, era mais comum eles terem as conexões da questão da linguagem da voz, relacionada à voz humana, ligada mais à questão emocional. Então, os meninos tinham mais tendência quando a gente tem o desenvolvimento típico, a gente gosta mais de vozes humanas. E os meninos autistas, às vezes, não fazem diferença e, às vezes, até preferem vozes mais robóticas, porque é mais fácil de discernir o tom, assim, né? Porque é sempre um monotomático, o tom é o mesmo, né? Igual quando a Siri fala do iPhone ou quando o Google, né, o Google Maps fala lá, o Waze, né? E aqui é a ideia também que as conexões no cérebro típico, né, elas são mais holísticas, elas têm interação entre as diferentes áreas e nos autistas eles teriam muitas conexões próximas e mais dificuldade de fazer conexões com áreas que são de modais diferentes, né? Então, daí a ideia da dificuldade de ler o contexto global, né, como um todo.
E aqui, para a gente terminar, é uma ideia de como que isso pode ser avaliado bem novinho, né? O Ami Clean é um pesquisador lá que mora hoje nos Estados Unidos, né? Ele até nasceu no Brasil, mas ele mora lá há muitos anos, desde novinho, e ele é um dos maiores pesquisadores em estudo de diagnóstico precoce em crianças, né? Então você vê que ele mostra que ele faz estudo com eye tracking para ver para onde que a gente está olhando na tela, igual aqui vocês estão olhando para a tela, né? E aí ele mostra esse videozinho para os bebezinhos lá, e aí ele percebe que ó, são crianças, os vermelhos, no grupo A aqui, né? São as crianças com 6 meses que depois vão ter diagnóstico de autismo. E você vê que elas preferem olhar para a boca e para o movimento das mãos, e que é onde são os pontos que eles mais olham. E no grupo B aqui, você vê que são os azuis, né? Eles mostram as crianças que têm desenvolvimento típico, né? E eles preferem olhar no olho, principalmente aqui na região do T, que a gente fala, né? No olho e no nariz. Então, os meninos típicos costumam ficar mais nessa região do olhar e no caso dos meninos de autismo, ficaram muito na questão das mãos. E aqui, no grupo vermelho, aqui são 2 pacientes autistas, né? Os pontinhos são os vários testes que eles vão fazendo, que eles fazem passam mais de um vídeo várias vezes, né? Então, cada um daqueles números são os meses. Então, aos 2 meses, 3 e tal. E você vê que a fixação e o gráfico, né? O eixo das ordenadas ali é a fixação, o tempo de fixação do olhar. Então, você vê que ao longo do tempo, as crianças até começam olhando bem no olho, nos 2, 3 primeiros meses, mas depois isso vai declinando. Até lá, 2 anos, eles olham muito menos. E os meninos típicos têm tendência a manter o padrão por volta ali dos 50%. Então, essa fixação do olhar não é tão comum nos meninos do espectro, né? E aqui a gente vê o resumo daquele gráfico, né? Que é o tempo de fixação. Ah, perdão, aqui era no olhar. E aqui é o tempo de fixação no objeto. Então, o que a gente observa é que aqui nos meninos de azul, né, no gráfico primeiro aqui, o gráfico J, é que o tempo de fixação no objeto vai diminuindo com a idade. Então, quando a gente é pequenininho, a gente gosta dos brinquedinhos que mexem e tal, mas depois que você vai ficando maiorzinho, com 6, 7 meses ali, você vai gostando de gente. Você gosta de gente conversando, gente rindo para você e tal. E os meninos no espectro, eles começam, às vezes, até menos motivado com o objeto, mas eles mantêm esse interesse pelo objeto. Então, ou seja, eles não melhoram tanto o interesse pelo olhar, por questões de olhar no olho das pessoas, e mantêm, às vezes, o interesse até por objetos, principalmente objetos que mexem, né? Então, aqui é o resumo do olhar, né? O tempo de fixação do olhar dos meninos do espectro costuma cair, então por isso eles começam melhor. A pessoa até fala, quando ele era novinho ele era mais afetivo, ele olhava no meu olho e tal, e depois isso vai piorando. E os menininhos de desenvolvimento típico até começam um pouco menos, às vezes, mas depois vai prolongando. Uma coisa interessante é que às vezes eles ficam focados no movimento labial, porque a boca mexe, então eles ficam focados na boca e não no olhar. Então, assim, para a gente terminar aí, falar um pouquinho de como que funciona a intervenção. Então, assim, no caso dos, né, e até porque pensando que pode estar sendo assistido aí por várias pessoas de diversas áreas, né, e a lógica da intervenção é que embora eu tenha colocado o médico por cima aqui, é porque é um hábito meu de começar sempre por médico, mas não precisa ser o médico em cima de jeito nenhum. Até vou trocar esse gráfico depois, para não ficar parecendo que o médico está no início. O gráfico ele é feito de uma forma, o gráfico de intervenção, né, que a gente faz, é feito conforme o caso. Então, uma criança que tem problema grande de linguagem vai ter que fazer mais fono. Uma criança que tem muitas questões sensoriais, mais TO. Uma criança que tem problemas motores, mais educador físico, talvez físio. Uma questão pedagógica, né? Vai precisar mais de psicopedagogo. Uma criança de um QI muito alto não precisa tanto de suporte com pedagogo. Algumas crianças precisam do acompanhante terapêutico na escola, que fica dando aquele suporte. Questões comportamentais mais com o psicólogo. O neuropsicólogo vai ajudar muito nos testes de cognição para a gente poder entender melhor qual que é o perfil dessa criança. Então, assim, ou seja, é um trabalho completamente em equipe. É difícil pensar qual que é a figura mais importante nesse caso, porque todo mundo, as diferentes apresentações vão precisar de diferentes profissionais e na intensidade também diferente. E o papel da medicina aqui, inclusive, é um papel muito mais de ajudar no diagnóstico e na condução da história, e saber, né, em cada momento, conduzir o tratamento, ver as comorbidades, e não necessariamente de ser alguém que vai mudar o papel do diagnóstico ali, da história da doença mesmo, né? Não doença, do transtorno, no caso. E aqui, por último, pensar que o desafio maior que a gente tem aí, então, é estabelecer as prioridades de intervenção, né, que é uma coisa muito difícil, porque a gente vê, às vezes, muitos meninos fazendo, faz 1 hora de fono, 1 hora de TO, 1 hora de psicologia,
E não é bem assim. A intensidade e a complexidade das intervenções vão ser feitas baseadas justamente nesse currículo aí que vai ser montado. Ele ficou até dividido, né, de forma simétrica ali, mas na verdade cada criança vai ter uma distribuição diferente. Tem crianças que têm um autocuidado muito bom, mas tem dificuldade só social, então vai fazer mais intervenção de desenvolvimento de habilidades sociais. Tem gente que tem uma comunicação pior, vai fazer mais fono. Então, é isso que vai mudando. Então, assim, eu queria agradecer aí, de qualquer jeito, não vou ficar falando muito para não perder o tempo aí, né, das perguntas, mas espero que tenha sido, né, claro, aí é muita informação para falar em pouco tempo, acho que é difícil de conseguir, né, acolher um tema tão amplo, né, em tão pouco tempo aí, mas vamos ver se a gente consegue fazer as perguntas aí. Oi, doutor Alexandre. Oi. Primeiro, muito obrigada, foi muito enriquecedor. Ah, não por isso. Choveram pessoas aqui falando que adoraram, que foi muito bom. Ah, que bom. É porque eu estava em dúvida. Eu não estou acostumado a dar palestra sem ninguém, que eu gosto de falar e as pessoas rirem ou falarem que tá ruim. Eu gosto de olhar e saber se a pessoa está gostando ou não, porque eu vou mudando o tópico. Se tá ruim, eu mudo, né? Conforme a necessidade. Aqui, sem gente vendo, é muito estranho. Mas ainda estou aprendendo. Eu tenho que fazer mais, assim, para poder ver como que vai ser meu fenômeno de empatia com o computador. Não, mas foi ótimo. Aí a primeira coisa que a gente queria pontuar aqui foi um elogio da nossa professora, a doutora Ângela. Ela mandou a seguinte mensagem: achei muito importante essa experiência que ele colocou de ser o único médico fazendo o curso. A questão da educação e do trabalho interprofissional está sendo fortalecida, muito importante. Ah, legal. E autismo não tem nenhuma área em medicina, talvez, que tenha tanta interação entre diversas áreas, assim, né? Então, quem trabalha muito com, né, que tem um currículo PBL, né? As faculdades de medicina, por exemplo, tem currículo PBL. Quando quiser fazer interação entre várias áreas, faz um caso de autismo, né? Que vai precisar de muita gente. E aí, a primeira pergunta é quais as diferenças entre os sinais precoces entre as meninas e os meninos? Ah, sim. Isso pode ser parecido, na verdade, né? Crianças, né, às vezes têm os padrões de desenvolvimento muito próximo ainda, né? Não é tão diferente por gênero, mas o que acontece é que às vezes a gente observa muito as meninas grávidas, que foi aquilo que eu falei no início, que às vezes ficou um pouco confuso, que os meninos às vezes a gente presta mais atenção nos detalhes aí do atraso, mas as meninas, às vezes, como elas brincam de casinha, elas têm mais tendência as meninas se comportarem de forma mais social, elas às vezes fazem um efeito que a gente chama de camuflagem, né? Então, elas passam às vezes batido ali no início, quando elas são leves, mas quando elas são graves, é sinal que às vezes elas têm uma comorbidade neurológica, por exemplo, igual a síndrome de Rett mesmo, epilepsia, e aí o quadro vai ser um quadro mais grave. Mas os sintomas, teoricamente, dependem da idade. E não depende tanto do gênero, não. Então, mesmo menino ou menina, o diagnóstico vai ser o mesmo, né? Vai depender da idade, qual que é a idade da criança, né? Tá. Doutor, você consegue cancelar o seu compartilhamento de tela? Ah, sim, perfeito. Peraí. É esse aqui, né? Como é que eu cancelo ele? Ah, é só desligar aqui, né? Isso. Não, agora você sumiu. Um minutinho, gente. Desliguei tudo. Sem problema, voltou. Mas voltou aí? Tá aparecendo lá? Acho que o Bruno vai dar ok pra gente. Ah, tá. Prontinho. Ah, beleza. Pronto, gente, voltamos. Aí agora a próxima pergunta. Quais são as medidas que podemos tomar no nosso cotidiano como profissionais da saúde para tornar o atendimento e o local mais agradável para crianças com TDAH, principalmente em casos severos? E de TDAH? Se for de TDAH, você vai precisar de espaço, na verdade, de muita atividade, que criança com TDAH se entedia muito rápido.
Então, assim, se alguém tem, por exemplo, uma clínica que atende muito TDAH, você vai ter que ter muitos brinquedos, vai ter que ter um espaço para os meninos interagirem, porque a característica mais relevante do TDAH é justamente a ideia de que eu mudo de atividade muito rápido. Então, eu começo gostando desse brinquedo, e em 2 minutos eu já cansei dele e já quero outro. Então, é diferente do autismo, que às vezes os meninos ficam horas brincando na mesma atividade, na hiperatividade, que é até uma comorbidade comum com o autismo, inclusive, eles gostam de novidade o tempo inteiro, então eles querem mudança de novidade o tempo inteiro. Então, assim, ter variedade é sempre útil, né? Aí agora a terceira pergunta. Geneticamente, qual a diferença entre síndrome de Asperger e o transtorno do espectro autista? Então, na verdade, geneticamente não existe diferença, porque são termos que a gente usa em épocas diferentes. Então, assim, antigamente hoje a gente ainda usa síndrome de Asperger, mas não como critério diagnóstico mais, né? É um termo que a gente usou antigamente para dizer das pessoas que estavam no diagnóstico mais leve, que desenvolviam bem a linguagem, que tinham, às vezes, um cognitivo preservado. Então, acabou que a gente tirou essa dualidade entre autismo e Asperger e ficou como espectro autista tudo. Então, na verdade, é a mesma coisa. Quando você fala síndrome de Asperger, você está falando de um grupo da direita da curva, né? Que são as pessoas de alto funcionamento. Né? Tá. E aí a quarta pergunta. Em bebês bem pequenos, de meses, algo que já podemos desconfiar, há algo que podemos já desconfiar e indicar terapias? Por exemplo, ainda bebês que apresentam déficit na amamentação, no vínculo com a mãe, no olhar e preferência rosto humano, já indica algum tratamento? Então, isso é uma pergunta boa, porque hoje em dia muita gente tem trabalhado com essa intervenção ultra precoce, né? Então, assim, às vezes, mesmo sem ter o diagnóstico, então, em bebês lá, muita gente já tem estudado isso, trabalhado nessa questão. Se a gente observa que o bebê está tendo alguns atrasos, essa questão do olhar, né? Não tem muita interação, não tem sorriso social, né? Tem fixação por objetos assim, que fica em movimento muito tempo, e aí você já desconfia de alguma questão, você pode começar a intervenção. Não precisa necessariamente ter diagnóstico nenhum, não. Até porque a intervenção ela é boa para qualquer criança. Ela vai ser boa para uma criança típica ou mesmo se for uma criança com algum diagnóstico. Então, pode fazer fono, pode fazer TO. No caso, quando é muito novinho, não vai precisar fazer fono ainda. Mas pode fazer TO lá, e depois pode fazer, às vezes, psicologia. Tem, assim, na verdade, tem o método Denver até, né, que estuda muito a intervenção mais precoce, né? Ela usa muito atividades lúdicas que não são necessariamente para crianças com diagnóstico, não. É muito útil. Pode fazer a intervenção sem medo de precisar. Se depois não tiver o diagnóstico, ótimo. Se tiver, depois você já fez a intervenção. Sim. E qual o momento da família contar a uma criança ou a um adolescente do diagnóstico? E como fazer isso? Essa é uma boa pergunta. Que isso é super difícil, porque às vezes a gente sente isso mesmo, né? A gente sabe, às vezes até a gente mesmo, por exemplo, eu posso atender um caso que eu acho que ele tem esse diagnóstico, mas ele veio para tratar outra coisa. Então, assim, às vezes ele veio para tratar uma depressão e eu acho que ele tem espectro autista, né? E aí, às vezes, é interessante, porque às vezes a pessoa não quer esse diagnóstico, não. Então você vai lá e fala assim com ele, se ele, né, mostra os critérios, pergunta se ele vê alguma coisa daquilo, e ele fala, não vejo muita coisa disso não, acho que não tem nada a ver não. Então assim, a vantagem é porque compreendendo melhor o diagnóstico, a gente pode enfrentar mais os desafios. Mas em casos muito leves também, não é isso que faz a diferença, não, né? A gente tem que saber, quem tem que entender o diagnóstico, na verdade, a princípio, quando mais jovem, são os pais, os terapeutas, as pessoas próximas. Mas a hora certa de contar, assim, vai depender muito do funcionamento da pessoa, idade, se ele aceita ou não. Algumas pessoas não aceitam de início, depois gostam até de compreender, estudar mais, né? Então, vai de cada um aí. Uhum. E considerando a genética como um papel importante, como estão as pesquisas em terapia genética no autismo? Essa é uma pergunta bem moderna, inclusive. As pessoas estudam bastante. Que isso é difícil, porque, na verdade, terapia genética é difícil para tudo, né? Porque você está pensando que você está querendo modificar o gene, né? E principalmente depois que já nasceu, porque hoje em dia ainda existe muita estudo e já está bem mais próximo da viabilidade os mecanismos genéticos de seleção de embrião mesmo, né? Então a pessoa às vezes tem alguma doença genética e ela vai fazer aconselhamento genético e até seleção de embriões para poder não ter aquela característica. Como o autismo não tem um gene só, é super difícil de ver isso. Então, a não ser que seja uma síndrome específica, mas em geral é difícil de
Você conseguir mapear isso. Mas tem muita gente estudando isso não só para autismo, mas para várias outras, né, características de medicina mesmo, que tem interferência genética, né? Então, se a gente conseguir manipular o gene, é igual o próprio agora coronavírus, é um bom exemplo. Algumas pessoas parece que tem uma resposta muito boa ao vírus. Então, se a gente tivesse como manipular, né, o gene, fazer uma terapia genética, a gente não precisaria tomar vacina. A gente poderia só manipular a genética para a gente ter a mesma resposta ao vírus, que é bom, até porque é bom para outros vírus também. Então, a pessoa não vai pegar outros vírus também, porque vai ter uma resposta imune mais eficaz. Então... Você, como médico, como enxerga hoje a atuação da fisioterapia nessa condição? É uma área também bem moderna. A fisioterapia demorou né, a ter uma intervenção mais próxima e vai depender muito do caso. Algumas crianças têm muita dificuldade motora e precisam, até por causa de comorbidades, por exemplo, tem crianças que têm outras questões neurológicas mesmo e que dificultam né, o desenvolvimento motor e aí precisa um pouco mais de físio, mas algumas crianças não, desenvolvem bem. Mas tem várias áreas da fisioterapia que têm sido, né, tem se especializado em desenvolver principalmente a parte motora, assim como a educação física também, né? Tem vários educadores físicos que estão focando principalmente porque tem a vantagem de você conseguir fazer o desenvolvimento motor junto com o processo mais lúdico, né? Então, assim, é uma interface, e essa que é legal da transdisciplinaridade, né? Transdisciplinaridade, que é a TO, a físio e a educação física, elas estão complementares. Tanto que até na UFMG aqui, até a escola chama Escola de Fisioterapia, TO, Educação Física, né? Eu não vou lembrar qual que é a sequência. Mas, ou seja, as três áreas estudam no mesmo prédio, não é à toa, porque eles têm uma área bem comum aí. Então, vai ter cada vez mais essas super especialidades, né? Eu falo assim, a super especialização vai ajudar a gente a chegar num tipo de profissional muito mais capacitado. Então, quem tiver na fisioterapia motivado aí vai ter muito mercado, sim. Sim, aí tem uma pergunta aqui que se relaciona também, e ela disse o seguinte: eu trabalho em uma oficina de dança e recebemos um menino com autismo. Como interagir? Isso é super legal. Inclusive, vários adolescentes de alto funcionamento eu mando dançar. Eu falo com eles, vai fazer aula de forró, fazer aula de dança, tal, porque dança é uma forma muito interessante de trabalhar várias questões que eles têm dificuldade, né? Tanto da interação, da aproximação, da coordenação motora, da questão da linguagem não verbal, né? De eu ler que se a pessoa tá, né? Os comandos, eu brinco lá, dançar forró é super complexo, né? Você tem que saber que hora você vai virar para cá, virar para lá. E isso são treinamentos. Então, assim, é um tipo, embora não seja uma intervenção formal, para alguns jovens pode ser super relevante, principalmente porque tem uma interação social muito grande, né? Então, assim, não tem uma receita de bolo única, mas ela pode, a dica que eu falaria é para ela ir conversando, sempre pegando um feedback do que está legal, o que está precisando melhorar, né? Mas que é uma intervenção fantástica. E como as terapias agem nessas conexões próximas e distantes nas podas neurais? Mais especificamente nas terapias em idades mais precoces. Então, essa é uma pergunta também interessante, que existe essa dúvida, né, que as intervenções, teoricamente, poderiam mudar um pouco da plasticidade. O desafio é pensar o seguinte, que a gente tem a intervenção e a gente tem a plasticidade. Então, a plasticidade ela é mais genética. Então, assim como eu tenho mais chance de crescer ou ser mais baixinho, isso é genético, não adianta eu fazer um esporte, por exemplo, que faça eu crescer, né, alguns esportes que vamos pular, fazer natação, né, para não ficar tendo muita hipertrofia quando novo, e isso vai me fazer crescer, não necessariamente, né? Então, assim, a terapia ela ajuda muito em melhorar a plasticidade, mas a plasticidade ela ainda é genética. Então, casos, por exemplo, muito graves, a gente vê que, às vezes, mesmo com intervenções muito intensivas, o caso vai ter uma melhora gradual, mas, assim, mais leve ainda, não vai mudar tanto o patamar. E para outros casos, que a capacidade da criança era maior, a intervenção faz uma curva muito boa. Então vai depender muito da genética da criança também. E como que isso ocorre no cérebro é difícil de saber, de ver, porque a gente precisaria de fazer a lâmina, né? E não tem como, né? No ratinho a gente faz, mas na gente a gente só consegue ver a ressonância magnética, então é difícil ainda de mapear isso. E como é feito o diagnóstico? Quanto antes, melhor? Sim, o diagnóstico mais precoce é melhor. Só que, sim, é difícil fazer diagnóstico também quando é muito precoce. Então, às vezes, crianças, né, menorzinhas ali, principalmente com menos de 1 ano, às vezes você tem uma suspeita. E, às vezes, você não consegue fechar o diagnóstico. Mas a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Se você não tem certeza, mas desconfia que tem algum atraso, você pode fazer a intervenção,
né, com algum profissional multi ali que tenha, né, habilidade com aquela né, característica que está atrasada, e aí depois você vai reavaliando. Então, não precisa fechar o diagnóstico necessariamente para começar a intervenção, né? Mas quanto mais jovem, melhor. Mas para você ter uma ideia, a média de diagnóstico, por exemplo, em países desenvolvidos, tipo Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, é 3, 4 anos. Então, aqui no Brasil, quando a gente vê uma criança com 2 sendo diagnosticada, a pessoa às vezes acha que está atrasada, mas não, está até bem precoce, se for olhar. E qual o profissional que mais diagnostica o TEA? Então, isso depende da região, depende de onde mora, tudo mais, tal. Em geral, os médicos que mais estudam autismo são ou psiquiatras que atendem, né, infância e adolescência, ou neuropediatras que também trabalham com desenvolvimento, né? Então, assim, depende muito. Tanto que a gente vê que vários pesquisadores famosos mesmo, né, de São Paulo, tudo mais, alguns são neuropediatras e alguns são psiquiatras, né? Depende muito da região que você está e quem você vai. Então, não. Mas eu é neuro ou psiquiatra. E agora na pandemia, você poderia dizer como os pacientes com autismo lidam com a rotina e os possíveis teleatendimentos? Então, isso é complexo. A rotina, assim, alguns estão ótimos. Eu tenho feito teleatendimento normal, tenho atendido por vídeo, assim, mas a vantagem é que eu fico vendo, igual eu tô te vendo aqui, eu consigo ver as pessoas. Mas porque não é igual dar aula para a parede. Mas aí é legal, alguns se dão super bem, tem pacientes que estão ótimos, porque estão gostando de não ter que ficar saindo muito, estruturar a rotina dentro da pandemia, não precisa ficar indo muito para a escola, mas alguns, principalmente os pequenininhos, sofrem muito com a questão da pandemia, porque eles tinham já a rotina de sair para a escola, de fazer as terapias. Várias terapias não estão conseguindo ser feitas, né, porque não tem como ficar indo lá por causa da questão né, alguns menininhos não gostam da máscara, então até a questão de espalhar o vírus mesmo, né, muitas pessoas não estão atuando. Mas várias pessoas, e o que a gente faz por teleatendimento, às vezes quando é uma criança de alto funcionamento, dá para fazer numa boa, e quando é algum jovem mais que tem assim pouca comunicação ainda, a gente conversa com a família e faz a consulta com a família, às vezes pede vídeo, escalas, né? Então assim, dá para fazer bastante coisa para poder minimizar ainda esse tempo aí que está meio incerto, né? Então realmente. Sim, agora vamos para a última pergunta. Hoje temos uma tendência a esse compartilhamento de informações para um diagnóstico precoce, mas não temos visto o acesso, mais especificamente do SUS, a terapias precoces. Como podemos melhorar esse acesso a esses pacientes? Perfeito. Isso é política pública, né? Isso é super difícil e ainda está engatinhando. Mesmo nos convênios, a gente ainda vê que tem pouca intervenção, né? É difícil a beça ter uma intervenção de qualidade ainda, mesmo pelo plano de saúde. No SUS, mais ainda, porque no SUS a gente não pode escolher muito. Então, depende muito da região. Dependendo da cidade que a pessoa mora, ela pode cobrar da prefeitura ou até do estado mesmo, até por via judicial mesmo, ela pode procurar o Ministério Público e tudo mais, porque uma vez que tem o diagnóstico e tem a recomendação de fazer aquilo, o sistema público deveria fornecer. E se ela entrar com recurso jurídico, a prefeitura pode, inclusive, ser obrigada a pagar. Em São Paulo, por exemplo, eles tiveram que montar um centro de referência em autismo porque as pessoas estavam processando o Estado para pagar as intervenções particulares. Aí o juiz, às vezes, mandava o Estado pagar, reembolsar o terapeuta particular, e aí ficava muito mais caro do que montar um centro de referência. Então isso é importante, as mães e os pais aí podem brigar na região que eles estiverem para conseguir alguma coisa, porque às vezes, inclusive, eles vão ser pioneiros na criação do centro de referência mesmo. Sim, então essas foram as perguntas, doutor Alexandre. Muito obrigado. Nós somos imensamente gratos pela sua participação. Com certeza foi muito enriquecedor para todos os presentes. Muito obrigada mesmo. Chegaram muitos elogios nas caixinhas de perguntas. E foi um prazer recebê-lo na primeira jornada acadêmica de medicina de pediatria da PUC Minas, Campus Poços de Caldas. Obrigadão. Um prazer meu. Até logo, gente. Até. Tchau, tchau.